Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Papo com Seminarista. Eu me chamo Pablo, um amigo de vocês que sempre está aqui. E agora estamos com um convidado aqui novo, ou melhor, um entrevistador novo. Se apresente, meu irmão. Olá, irmãos e irmãs, eu sou o Tailan Vasconcelos, sou seminarista da Diocese de Camaçari e hoje estou estreando aqui com vocês como um apresentador desse programa que vocês tanto amam. É verdade, novidade para nós. Tailan já participou aqui do nosso Papo com Seminarista. Ele já esteve aqui na bancada aqui como convidado e hoje está estreando. Como está o coração, meu irmão? Tenso. Tem uma frase interessante, né, do filósofo Kierkegaard. Ele usa uma expressão para se referir a um dos seus livros, né? Temor e tremor. Então hoje também estou aqui com temor e tremor, mas confiante na ação divina, confiante de que Deus conduz a nossa vida e contribui sempre para o nosso bem e para o nosso crescimento. E hoje, não poderia ser diferente, estamos com uma convidada mais que especial. Apresente para todos que estão nos assistindo neste momento, meu irmão. Estamos aqui com a irmã Anajá. Seja bem-vinda, irmã. Boa tarde, seminarista responsável por esse programa, Tailan estreando, e eu também estreando nesse programa hoje, que disse que era o primeiro do ano, né? É verdade. Na verdade, eu não queria ser a primeira, mas aí já que o senhor disse, a quem enviarei, lá estou eu, né? Então, estamos aqui, Anajá, o meu nome. Oh, minha irmã, que bom. É verdade, voltamos nessa nova temporada, irmã, e a senhora vai estrear a nova temporada do programa aqui, do Papo com Seminarista. É a primeira vez no podcast, irmã? É verdade, é a primeira vez. Ah, então a senhora vai gostar. E você também que está nos assistindo, ou que está lá na Rádio Excelso, vai lá na nossa arquidiocese, curte, comenta, compartilha, envia para outras pessoas, para que possa também ver essa rica história que nós vamos contar aqui hoje. E sem mais delongas, temos uma pergunta. Nosso irmão Tailan vai deixar aqui para a senhora uma pergunta que já é um bordão do nosso Papo com Seminarista. Seguindo a nossa tradição, irmã, quem é a irmã Anajá? Então, eu sou uma cidadã soteropolitana, nasci aqui em Salvador, nessas proximidades aqui, eu digo que essa região daqui é rica do Garcia, né? Então, nasci aqui ao lado do Colégio Antônio Vieira, sou de uma família católica, estudei também no Colégio Católico, no Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 público, e foi assim que, acredito, naquela conversa com as irmãs que nasceu também a questão vocacional, né? Mas é isso. E nessa conversa com as irmãs, é interessante, já gostei. A senhora ainda muito jovem, nessa conversa com as irmãs, como se deu isso, esse processo vocacional? Através de alguma irmã que tocou no coração, ou a senhora despertou esse desejo de seguir uma vocação religiosa? Como foi? Na verdade, foi muito cedo, né? Que eu acredito até que foi a questão minha vocacional, mas que do ponto de vista antropológico, do ponto de vista tudo, é uma questão também a ser trabalhada. Porque, por exemplo, assim, a minha família já ensinava a rezar, que é a questão toda que a família ensina, né? Rezar toda 6 horas da tarde, minha mãe sentava para rezar Ave Maria, certamente era até dessa rádio que tocava Ave Maria, ia para a igreja e tudo, mas no colégio as irmãs tinham aquele hábito, tudo, eu dizia, eu quero vestir esse hábito, né? A irmã, não, mas não pode, porque eu vi apenas a questão externa, né? Muito embora participasse da missa e tudo, mas foi propriamente dito depois que eu fiz a minha primeira comunhão, que começou realmente muito forte, né? A questão da dimensão vocacional. Eu rezava, queria ser religiosa e tudo, mas minha mãe, do ponto de vista assim, bastante... Ela tinha uma formação não muito grande, mas ela tinha uma formação humana muito boa, que me orientou. É bom que você vá estudar, né? Porque se você quer ser religiosa, é importante que você estude para dar às pessoas o melhor que for possível, né? E eu acredito que isso é importante porque as pessoas merecem essa referência religiosa, cristã, é o melhor que se pode dar, né? Verdade. E é interessante perceber, irmã, neste relato da senhora, que não apenas no caso dos padres, né? Nós temos o nascimento de uma vocação desde a tenridade, mas no caso também das irmãs religiosas, né? E é curioso, a senhora falava sobre a sua família, como a base familiar é importante, né? Mas acredito que a senhora teve não apenas uma base familiar, mas também uma base comunitária, né? Onde foi que a senhora deu seus primeiros passos assim na vida cristã? Qual foi a paróquia? Qual foi a comunidade? Onde a senhora começou a ir sentindo esse despertar vocacional?
retomando o que você falou do ponto de vista familiar, essa questão que é importante, a família é a base de tudo. E eu digo que isso é uma necessidade para a gente repensar hoje a questão da formação da família, a estruturação da família, os suportes familiares que são frágeis. E, por isso, às vezes, nós não temos formações fortes, né? Profissionais, religiosas, faltam. Então, é importante alimentar, sustentar e oferecer alimentos para poder fortalecer a criança nas suas opções e também, como criança, também na fase adulta. A partir dessa formação que eu tive inicial, eu trabalhei muito numa comunidade aqui perto também, formada no Alto das Pombas. O nosso grupo era forte lá, né? Do ponto de vista de grupo de jovens e também do ponto de vista de formação catequética. Eu fui catequista durante muito tempo. Graças a Deus que daquele grupo ficou agente de pastoral, se tornou pessoas profissionais. Nós temos daquele grupo sindicalista, professor de universidade, tudo. Então, foi um trabalho rico, né, a partir daquele grupo. E naquela época, os grupos de jovens eram tão fortes que, por exemplo, a gente fazia caminhadas, fazíamos construção nas comunidades, de arrumar casa, arranjar filtro, fazer escadaria aqui no Alto das Pombas, com aquelas escadas todas. A paróquia do Espírito Santo. Divina Espírito Santo, né? E aí tem até gente da nossa catequese que assim bastante forte, e aquilo ali deu foi muito importante aquela fase, né? Porque ali a gente tem pessoas que têm mais de 40 anos que a gente se reúne de vez em quando e faz memória, porque também é uma catequese bem fundamentada, bem elementar, com fundamentos, vai dar bons frutos, né? E realmente a gente pode perceber. Eu todo dia digo assim: Senhor, deixai a vossa serva embora, porque né, alguma coisa a gente já viu, não que a gente tenha feito, mas os frutos que foram lançados, as sementes deram bons frutos, graças a Deus. Graças a Deus, irmã, graças a Deus. Mas, irmã, teve o dia D, o dia que a senhora resolveu ingressar na instituição religiosa. Como foi chegar em casa, contar para a família da senhora? E como foi também que a família da senhora, a sua mãe, acolheu essa decisão? Porque não é fácil. Hoje nós vamos ver várias jovens que às vezes se encontram essa falta de apoio da família. E isso é muito difícil, porque quando a família ajuda, incentiva, motiva, tudo se torna mais fácil para quem quer ingressar. E como foi para a senhora? Na verdade, nós somos 5 irmãos. Meu pai, deve ser coisa de homem mesmo, né? Ele queria que eu casasse e tivesse bastante filhos, né? Mas minha mãe, como eu já tinha falado antes, bem, a questão da dimensão vocacional, ela nem dizia sim, nem dizia não, ela só apoiava. Por exemplo, quando eu me tornei adolescente, antes de entrar nesse processo de trabalho social na nossa paróquia, eu era tão assim que eu achava que todo mundo era santo, né? Então, um dia teve um problema lá, uma coisa lá do padre da igreja, eu fiquei pronto, foi o suficiente para eu sair da igreja, né? Aí, e minha mãe ficava dizendo assim todo dia: rapaz, nem parece que fez primeira comunhão. Era só isso todo dia que ela dizia, porque não ia para a missa, não ia para a igreja, não é nada, né? Porque, para mim, o mundo caiu porque o padre teve uma questão. Hoje a gente entende a questão da humanidade, né? Mas naquela época, não aceitava, na minha cabeça. Então, minha mãe todo dia dizia: nem parece que aquilo ali foi a pedra fundamental, né? Por conta de que não é possível que uma pessoa que fez primeira comunhão, teve uma formação, tenha um testemunho negativo de nem ir à missa, né? Era só isso que ela dizia, mas a partir daí eu fui fazendo essa reflexão. E aí, de modo que eu saí desse colégio, claro, depois de procurar, me formei, porque ela disse: tem que se formar, tem que fazer alguma coisa, porque não pode, as pessoas merecem o mínimo de respeito com o seu testemunho, né? E eu me formei. Na nossa paróquia, a gente era muito solicitada por muitas questões, né? A gente fala daqui, catequista daqui, e eu me formei, fui trabalhar no interior, né? 300 quilômetros daqui. Eu digo, longe de tudo eu vou ter uma paz, mas só que uma paz que inquieta, porque, na verdade, lá era que a questão vocacional ficou mais forte.
como não tinha todo mundo aqui, eu tinha necessidade de rezar mais, de ficar mais em silêncio. E aí, então, eu fui procurar outras congregações lá, inclusive a irmã. As pessoas percebem quando você tem uma dimensão vocacional muito séria. Olha, Nádia, você pode rezar aqui. Ela nem sabia, eu nem tinha falado nada com ela. Pode rezar aqui, até mesmo você pode comungar, né? Essas coisas foram fortalecendo. E aí, pronto, quando eu estava no interior, eu disse, olha, não vai dar mais para ficar, pedi para voltar para começar a formação, né? Minha mãe aceitou, meu pai, eu comecei minha formação inicial, ele não sabia, né, que também não queria decepcionar, e ele morreu antes de saber que eu estava no processo vocacional, né? Foi bom que não é, Deus sabe o que faz, porque senão teria algumas, né, o desejo dele, o sonho dele eu não podia realizar, né? Só minha mãe, para ela foi tudo sempre normal, assim, ajudou bastante e me, assim, compreendeu. A única coisa foi minha irmã caçula, que disse, minha mãe, a senhora vai deixar a Najá participar, sair para poder fazer a formação? Minha mãe disse logo, você já fez sua opção, agora deixa ela fazer a dela, né? Então, para mim, são essas riquezas que ajudam que a família, quando compreende, a família está ali para apoiar nas suas opções, né? Nas suas orientações. Isso é muito importante. A senhora já tinha em mente a congregação, que a senhora queria ingressar, já tinha tudo certo? Porque quando eu fui para o seminário, Tela, eu não sabia, na verdade, nem que existia seminário. Eu falei que queria ser padre. Eu quero ser padre, e aí... Como se dará isso, né? Como é? Fui perguntar ao meu pároco na época como era que fazia para ser padre. Aí ele me explicou as congregações, a questão também do seminário diocesano, e aí eu fui descobrindo. E a senhora já sabia? Porque, na verdade, eu estudei no colégio religioso, né? Do próprio colégio que a senhora... Não. No colégio religioso, ensino fundamental, eu estudei no colégio religioso aqui no bairro do Garcia. Sim. Né? E só saí porque só tinha ensino fundamental 1, eu precisava continuar meus estudos. Ensino médio, ensino fundamental 2, que era, sei lá, primário, sei lá o quê. Depois ensino médio, que fiz admissão, tudo, não foi do tempo de vocês, graças a Deus. Então, pronto. Mas quando eu me formei, eu sabia que eu queria ser religiosa, agora eu não sabia de onde. Mas aí, quando eu estava no interior, eu pesquisei aqui, ali, acolá. Mas o que me encantou, de fato, nessa congregação é que, na paróquia onde nós trabalhávamos, tinha uma senhora que ela ajudava muito na catequese, né? A gente não sabia nem que ela era religiosa. Mas aí ela emprestou um livro, que o livro trazia elementos da fundadora, né? Então, a fundadora ela era nobre da nobreza francesa, e na Revolução Francesa, bem antes, ela teve um projeto de aliar a vida religiosa, contemplativa, ativa. Naqueles moldes, naquela época, no século XVIII, era praticamente inadmissível, era inadmissível que houvesse uma congregação que aliasse a vida contemplativa com a vida pastoral, porque... Né? Não tinha. Mas a necessidade era grande. Imaginemos que na época da Revolução Francesa, quantas crianças abandonadas, órfãos, mulheres, tudo, que realmente foi uma tragédia. Então, essa pessoa, a Adelaide Dessicé, ela teve essa inspiração de fazer um projeto que pudesse aliar a vida contemplativa à vida ativa, dada a necessidade do momento, da época. E aí, depois, então, ela conseguiu, o padre aqui, mostrava ali, lá, mas era realmente muito fora do contexto. E quando ela conseguiu um jesuíta chamado Pedro José de Clorivier, ele foi o último noviço a emitir os votos antes da supressão da congregação, por Clemente XIV. E aí, que até mesmo essa questão lá aconteceu aqui, que o Marquês de Pombal extinguiu a congregação aqui no mundo todo, né? Aqui no Brasil também. Então, ela, conhecendo esse senhor, esse jovem padre, ela apresentou o projeto e, em contexto àquela questão de perseguição religiosa, o padre levou ao bispo que achou útil e necessária para aquele momento, né? Porque o projeto era assistir a comunidade externa necessitada e não tinha nem hábito nem clausura, né? Que permitia uma transição entre os locais sem chamar atenção sobre a questão religiosa. Guardar o essencial da vida religiosa sem chamar atenção sobre ela. É assim que a gente vive no mundo de usa paisana. E qual é o nome, irmã, da congregação?
Sociedade das Filhas do Coração de Maria. Até mesmo o nome sociedade era ainda razão, congregação tal, chamaria atenção sobre a fundação naquele momento. Então, o nome sociedade, que depois, graças a Deus, politicamente, outras congregações se tornam sociedade do ponto de vista civil, para as questões administrativas, financeiras e tudo, né? Mas a nossa já nasceu com o nome Sociedade das Filhas do Coração de Maria. E aí, então a Najá decide-se por entrar na vida religiosa. E como foram esses primeiros passos, né? No ingresso da vida religiosa, todo aquele processo até a consagração. Como foi esse processo essa primeira adaptação à vida religiosa? Então, essa mulher, né? Se ela pode, lá no século XVIII, hoje até deu a questão feminina, um pouquinho assim, bastante delicada, né? Agora, imagine a senhora lá, no século XVIII, Adelaide, de uma família nobre, deixar sua nobreza para buscar os pobres, vendo em cada um deles a pessoa de Jesus Cristo, né? E aí, eu falei com a irmã que eu queria fazer formação. Nessa época, eu ainda estava no interior, eu vinha todo final de semana para a formação, finais de semana aqui, né? Trabalhava em Cicero Dantas, né? E vinha para cá para fazer formação. Depois, o processo formativo é o que todo mundo tem, né? O aspirantado, postulantado. O noviciado foi no Rio de Janeiro, né? 2 anos lá. E depois, pronto. E pronto. Que bênção. É uma formação rica, de fato. Irmã, depois a senhora fez os votos. Depois dos votos tem a missão. A senhora também já participou de várias missões. A senhora já viajou muito, já viveu muito. Eu queria que a senhora comentasse qual foi a primeira missão da senhora dentro desta vida religiosa. Eu tinha só 5 anos de votos, a irmã precisava apresentou necessidade no Benin, né? Uma pessoa que tivesse a formação na área de saúde, no caso eu era enfermeira, e que de pedagogia, porque como nós tínhamos uma escola aqui, eu comecei a ajudar na escola, mas aí eu digo, também é necessário fazer um curso de pedagogia para ter a mesma linguagem dos demais professores, né? Depois não criar dificuldades administrativas, profissional. Então, eu comecei a fazer pedagogia, terminei com pedagogia. E aí, então, ela disseram, nós precisamos de uma pessoa que possa ali, essas duas frentes, né? Além da questão religiosa, né? Naturalmente. Mas aí, eu me ofereci para ir e eu fui para o Benin, né? Fiquei lá na África Oeste. E fiquei 3 anos lá, ficaria mais tempo, mas as questões mudaram. Então, lá, a gente trabalhava no centro de saúde com criança de 0 a 10 anos, que é a fase mais susceptível, né? E aí também nós implantamos, não digo assim, implantou, né? Mas a gente levou orientações para fazer, eles chamam farinha de melanger, mas aqui chamam multimistura, que era para ajudar as crianças a formarem, a ganhar peso, isso. Agora, com essa faixa etária de 0 a 10 anos, não invalidava que a gente pudesse também dar outras vertentes, outras pessoas, né? Por exemplo, pegava o carro, ia vacinar, fazer teste de HIV, essas coisas todas. Então, eu morei lá fazendo isso. E formação religiosa, formação de catequese, porque naquela época a gente tem que dar formação integral. A questão é integral, né? Você tem que orientar a cuidados higiênicos, tem que orientar lavar roupa, tem que orientar essas coisas todas, né? E a questão também da formação religiosa, porque lá no Benin também a questão da religião fundamental ainda é muito forte, né? Bastante forte. As religiões tradicionais, no caso. Tradicionais. Sim. E aí a gente contempla, né, no testemunho da irmã, esse coração alargado, né? Não sei se Pablo também teve essa impressão, mas quando eu escutava a senhora falando, me vinha muito isso à mente, né? Que coração alargado, que coração generoso, que começa a sua vida religiosa aqui na Bahia, no interior da Bahia, e de repente decide mudar-se para a África, para um país completamente desconhecido. Eu confesso a minha ignorância, eu não conhecia esse país. E como foi essa saída, essa decisão e a saída? Não, agora eu vou fazer uma missão ad gentesa. Eu vou fazer uma missão numa realidade completamente diferente daquilo que eu conheço. Deu medo, deu insegurança, como é que foi? Na verdade, o desconhecido sempre causa expectativas, né?
Mas propriamente de medo, não. Né? Eu fico preocupado, o que é que vai acontecer, como é que a gente vai trabalhar lá. Mas medo, na verdade, não sei não, viu? Mas uma coisa que é interessante, eu digo assim, o país africano, eu sou negra, assim, sou de origem africana, inclusive, por incrível que pareça, África, Benin, Brasil, Salvador, Bahia, Haiti, tem toda uma relação do ponto de vista cultural, religioso, étnico, né? Tudo assim. Então, lá eu não tive, inclusive lá, pelo fato de nós termos sido colonizados por portugueses que vieram do Benin, né? Lá o Golfo do Benin, se a gente for observar no Golfo do Benin, vai casar justamente aqui com Salvador, né? Então, o seu Francisco Fernandes da Silva, sei lá o quê, ele que trouxe os africanos para cá, ficou muito rico com essa questão da escravidão, né? Então, lá eu pude observar pessoas que vieram escravos e que depois, com a alforria, ou que fugiram, conseguiram voltar, né? Fundar uma grande vila, grande cidade lá, levaram a metodologia brasileira, baiana, de construção de casas, só com toda a estrutura que eles têm, claro que não tem as daqui, mas eles levaram o básico daqui, né? Levaram banana, essas coisas todas que tem lá. E também eu pude encontrar pessoas que foram da minha família, que deixaram aqui elementos aqui, né? Fernandes, da Silva, etc e tal, né? Que bem. Então foi muito bom. Riqueza. Irmã, nessas missões tem fatos assim que mexem conosco de uma forma muito forte, muitas histórias ricas. A senhora teria alguma história, algum momento marcante lá no Benin que a senhora poderia partilhar aqui conosco? Algo que tocou a irmã Najá de maneira muito forte, uma realidade, um fato. Na verdade, trabalhar com essas situações, ela causa fatos muito, muito fortes na gente, né? Por exemplo, você vê criança morrer, né? Criança, hoje eu não sei dizer, mas eu vi muitas crianças morrerem porque as mães gavazam a criança. Eu não sei como é que diz assim mais, mas a mãe dava com pressa, ela bota a comida na criança, na boca, e a criança vai engolindo, né? Sim. Porque eles não admitem bico, mamadeira, as coisas todas, dá de colher, porque essas coisas são de uma cultura racional, inteligente. E aí muitas vezes, você tem que ter a delicadeza de falar com as pessoas, porque eles já são traumatizados pela questão da colonização, que foi levar as coisas para lá. Então, mesmo com conhecimento, você tem que ter toda uma sensibilidade para introduzir pequenos atos, pequenos procedimentos para não invadir a cultura local, né? Então, você diz assim, dá comida de mamadeira, de copinho, de colher. Ele diz assim, minha mãe já deu, por exemplo, bota aqui. A criança não tem a habilidade para poder ir ingerindo e digerindo. Então, a quantidade, muitas vezes, de líquido que ia direto para o pulmão. E a criança morria ali, você vê, né? Sem falar de crianças de 2 meses contaminada por soro positivo, essas coisas todas. Então, eu não gostaria de falar mais coisas, só para dizer uma coisa de mim mesma, é que eu saí daqui de Salvador com 60 quilos e voltei com 45 a 44, que eu não queria mais me pesar, porque toda aquela situação, eu até comia o que tinha lá, raízes, não sei o quê, né, o que tem, mas aquela situação impactava tanto em mim que eu não tinha condição de comer, eu não tinha condição nem de digerir as coisas, porque era demais, né? Não conseguia administrar. Hoje eu posso administrar melhor, mas naquela época foi muito forte, de modo que... Porque você vai morrer assim, meu Deus, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo, não. É interessante, mas o que toca ao meu coração é que no início, logo a senhora falou assim, da alegria que a senhora teve de ir, e se pudesse voltar, a senhora voltaria. Isso também mostra esse espírito missionário que tem dentro da senhora, apesar de ser muito desafiadora a realidade de lá. Não é mesmo, Tailã? Com certeza, né? Enquanto a senhora falava, eu pensava, né? Que a senhora não apenas compartilhou da cultura, mas também abraçou inteiramente aquela realidade no que toca até mesmo o sofrimento, né? Então a senhora contemplou o sofrimento, mas acredito que com o olhar da fé. É bonito ver como faz diferença ser uma testemunha de Cristo, onde quer que seja, né?
ao redor do mundo. E acredito que tenha sido isso que sustentou a senhora, né? A gente fica pensando, meu Deus, como é que ela conseguiu? Como é que ela foi capaz de estar ali? Mas, do ponto de vista da ação, como se deu esse trabalho também de evangelização, além da promoção humana, mas também esse trabalho de estar na comunidade, de catequizar, suponho eu, de levar as pessoas também a conhecerem o cristianismo? Nós éramos responsáveis por fazer catequese de pessoas adultas, né? Porque, na verdade, não sei como dizer, mas diga assim, as pessoas elas vivem na sua religião durante muito tempo, na religião tradicional, como você falou. Quando elas pensam que já estão no final do tempo, dos tempos, dos seus dias, elas dizem, vou para a formação porque eu teria uma salvação, né? Então, a gente trabalhava com pessoas adultas nessas coisas, esses interesses, né? Nós trabalhamos também com formação, como eu falei, nós tínhamos esse centro de saúde com crianças, mas também nós tínhamos uma casa de formação para meninas, né? Centro de formação para meninas. E nós tínhamos a responsabilidade de 200 meninas e da formação também religiosa, além de todas as outras que eu falei, porque muitas vezes as meninas precisavam desse suporte, né? Porque senão, como algumas regiões, não estou falando de religião nem A nem B, mas existem algumas culturas em que as meninas elas são destinadas ao casamento cedo, adolescentes. Então, como questão de conduta e também de proteção à adolescência, nós tomávamos essas crianças, essas adolescentes, e dávamos. E aí também a questão da formação religiosa, né? Para você que chegou agora através da nossa querida Rádio Excelsior 106.7, estamos hoje aqui num Papo com Seminarista com a irmã Ana Já. Ela está contando a rica história dela, a experiência missionária que ela teve no Benin. E tem outra ainda, muito impactante, que ela vai contar daqui a pouco. Então, fique aqui conosco, na nossa querida Rádio Excelsior. E para você que está através do nosso YouTube, da querida Arquidiocese de São Salvador da Bahia, curta. É rapidinho e é de graça. Só colocar o dedo ali, curtir e comentar bastante. Agora também, por favor, compartilha com seu amigo, com seu irmão, com sua irmã, com seu colega de comunidade, para que esse Papo com Seminarista cresça, para que outras pessoas também possam ver histórias lindas como a da irmã Najá, que está aqui conosco. Vamos lá, Tailã. Tá rico a história hoje aqui, viu? Tá rica. Mas, irmã, além do Benin, a senhora também fez trabalhos missionários em outros lugares, né? Quais foram? Agora, recentemente, eu estive 3 anos no Haiti, né? Eu fiz uma experiência de 6 meses, mais por causa de um curso na Guatemala, tudo. Mas essa do Haiti foi assim, maior, né? Eu já tinha ido ao Haiti em 2017 para substituir uma irmã, que ela tinha ido para o capítulo, a outra não podia ficar sozinha, passei apenas 1 mês e meio. E aí conheci a realidade de lá. E por que eu fui mandada para lá? Mandada não, fui pedir para ir para lá, mesmo aqui, senhor. Por conta de que a gente já conhecia a língua, né? A língua, pelo menos o francês, para se defender. E aí eu fui, passei 1 mês lá e tudo. E pelo fato de eu ter ido e ter passado esse tempo lá, aí houve essa necessidade agora de poder ir, porque desde a época do terremoto, a situação de lá não melhorou. E a questão política também não melhorou, social. A ONU manteve durante mais de 10 anos um grupo lá, né? Quando o grupo saiu, aí que realmente desmoronou tudo, né? Então, eu fui para também ajudar as irmãs, porque as irmãs trabalhavam em construção de casa. Quando eu falar essas coisas assim, não invalida a dimensão religiosa, espiritual, formativa, do ponto de vista não invalida. Com certeza. Mas para você até mesmo chegar no espiritual, tem todas essas questões para você ajudar as pessoas, né? Então, construir as casas, cuidar das mulheres, crianças e tudo. Então, as irmãs foram para lá para isso e precisavam de outra pessoa para ajudar. Então, eu fui. Tem todas essas questões. Tem casas que tem mais de 10 anos. Se você for lá hoje, tem carro em cima de casa, a catedral não foi reconstruída, grandes prédios, as pessoas ainda estão morando em lonas, de acordo, né? E, recentemente, né, teve o governo que foi assassinado, vai fazer 4 anos agora, chegou o presidente interino,
E também a ONU saiu, a situação se tornou uma situação calamitosa, né? Porque grupos não oficiais se declaram padroeiros da pátria ou então salvador da pátria, mas só que é com muita violência, né? Então eles querem o governo, eles querem posição, eles querem poder, mas um poder que extermina as pessoas de graça, né? Acho que é para chamar mesmo a atenção, mas... E para uma missionária estrangeira como a senhora, como é conviver diante disso, dessa realidade difícil, desafiadora? Como é viver, passar o dia a dia ali? É tranquilo ir nos lugares, falar com as pessoas, visitar, evangelizar? Não é tranquilo. Deus sabe o que faz, né? Porque eu sou negra, tanto no Benin como no Haiti, né? Eu sou uma haitiana, né? A cor. E quando eu estou no lugar, eu sou daquele lugar. Então, eu boto o lenço como as mulheres usam, a roupa que as mulheres usam, a sandália que elas usam, né? Mesmo porque a gente se coloca na proximidade das pessoas, a gente ouve as pessoas. Não falei uma coisa do Benin, é que eu não abracei a missão me abraçou, porque, por exemplo, as mulheres de lá, elas tinham uma confiança na gente muito grande, de dizer assim, você não é falsa, né? Você não é falsa. Com o mês que eu estava lá, me deram um presente, pessoal. Um mês de presente, eu ganhei um presente. O problema não é meu, se elas acharam que podiam dar um presente, que não é comum lá. Bom, mas no Haiti, eu me faço próxima das pessoas, eu transito. Agora, só tinha uma dificuldade lá no Haiti que me chamava a atenção e que, para mim, era preocupante, né? Nunca deixei de andar. Inclusive, trabalhando no centro de saúde, eu saía 3 ou 4 vezes por semana. Ia de manhã, voltava à tarde. Nunca tive problema nenhum. Agora, o meu problema é falar, né? Porque eu não falo crioulo. Eu entendo o crioulo. Então, assim, que as mulheres de lá contavam a vida delas toda para mim, eu entendia e tudo. Eu digo assim, eu contava porque elas sentem, acho que é minha cara, deve ser assim, um cara sem nada. Elas me acolhem, contam a vida delas, eu dou bom dia para todo mundo, abraço, vou na feira, né? Então, isso, né? E aí, mas se eu falasse francês, ela já essa daí não é. Só para dizer uma coisinha séria que aconteceu, eu fui para lá no tempo da pandemia e aqui já tinha mais de 600 mil pessoas mortas e lá o pessoal não usa máscara, não toma vacina porque eles acreditavam, não sei hoje, que eu estou lá 13 meses fora do Haiti, que foi alguma coisa inventada ou nos Estados Unidos ou no Japão, porque lá morreram muitas pessoas. Então, eles não queriam aceitar, né? Não tomava vacina. E eu usava máscara todos os dias, porque lá não tinha distanciamento, uma contaminação muito grande, tudo, o pessoal. Eu usava máscara. Depois, já no finalzinho, tive que deixar de usar, porque se você usa máscara, você é estrangeiro. Você chama atenção sobre sua pessoa, né? Então, deixei de usar. E qual o risco de ser estrangeira? Por exemplo, porque aqui é muito comum a gente ver pessoas de outros países aqui em Salvador transitam normal, mas se eles soubessem que a senhora é estrangeira, a irmã Najá é brasileira, tinha algum impacto? E religiosa, porque, na verdade, não é uma perseguição religiosa, é uma questão financeira, porque eles veem nas congregações religiosas, na igreja, a possibilidade de fazer sequestro, eles sequestram todo mundo, mas, sobretudo, porque a congregação não vai deixar que o seu membro fique lá preso, que seu membro fique lá passando necessidade. Então, move, né, montanhas para tirar. E aí é como entra dinheiro para manter aquelas organizações não oficiais. Eu não sei para você, Pablo, mas para mim tem sido uma verdadeira aula de missiologia. Verdade. Uma aula de como entrar em um país, entrar numa localidade totalmente diferente da nossa, né? Embora, como a senhora falou em relação ao Benin, os laços históricos, as conexões, mas é interessante ver como a senhora soube meio que driblar esses desafios para também nesse lugar, tanto como no outro país, também no Haiti, ser uma testemunha de Cristo, né? Então, dentro dessa perspectiva de missionária, de religiosa, como a senhora fazia uma leitura da situação religiosa, além, a senhora falou da situação social, da situação econômica, né? Mas como a senhora fazia também uma leitura desses desafios de evangelização, de comunicação
da palavra de Deus? Olhe, inclusive eu recebi uma carta que a irmã mandou de lá, exatamente agora que a conferência dos bispos de lá do Haiti, que se reúne não sei como, mas certamente essa dificuldade de mandar, mandou a carta pela Quaresma, né? Colocando toda a realidade que está lá, as escolas, porque essas organizações não oficiais, elas não respeitam nada, nem escola, nem hospital. Já visto que outro dia tocaram fogo no hospital, né? E por aí vai. Então, a conferência dos bispos de lá mandou essa carta, e ele diz assim: vamos manter a esperança, rezar, inclusive todo dia tem que rezar, 18 horas, manter a esperança, né, peregrino da esperança, porque quem está aqui não pode, nós contamos com vocês, os poucos religiosos que tem. Uhum. Né, porque muitas das congregações pediram para sair, porque inclusive a congregação tem responsabilidade com os seus membros, porque se morre depois, né, tem a questão até mesmo. Então, a gente tem, inclusive quando eu disse, você vai voltar para lá? Vou voltar, porque quem é que vai voltar para lá? O dia que assim, a Najá já está aposentada. Aí um rapaz falou, ela está viajando muito, né? Eu disse, você quer comigo para o Haiti? Não quero não. Né? Porque, inclusive, trabalhar com jovens, com adolescentes, que alguém perguntou antes, você tem que ser essa ponte para poder abrir a perspectiva de ser peregrino da esperança, porque as pessoas já estão sem perspectiva de vida, é muito sofrimento. Uhum. Né? Eu posso ir hoje lá, eu digo para todo mundo, né? Chegar hoje lá e daqui a algum tempo, né? Mas a gente precisa ir para poder ajudar as pessoas. Não vou ficar lá muito tempo, mas a gente tem que pelo menos, né? Eu vejo jovem lá e digo, levanta a cabeça, porque Nosso Senhor não criou a gente, criou para grandes coisas, mesmo que aconteça, né? Isso, nós precisamos levantar a cabeça. Né? Eu digo, não foi à toa que, não foi com cabeça baixa que João Batista até perdeu a dele, mas tem que levantar a cabeça, né? Tem que levantar. Então, essas coisas, porque às vezes, não só lá, mas aqui nem eu vejo a gente assim, temos tudo, temos muita coisa, né? Horizontes, mas faltam elementos mais fortes para poder fazer até mesmo como igreja, né? Por exemplo, não tem nada a ver, certamente, não tem nada a ver, mas digo assim, nós temos tanto influenciadores digitais, precisamos ter muitos influenciadores espirituais religiosos, né? Cristãos, porque Jesus foi, né? Os apóstolos foram, né? Então, e nós temos elementos para isso. Ou a gente vai deixar que o outro faça as influências que ele quer, do jeito que quer, para poder levar para o... Não podemos. Uhum. Né? Então, às vezes, mesmo que eu não seja nada, nem faça nada, mas alguém pode fazer alguma diferença em algum lugar. Verdade. Para você que está chegando agora na Rádio Excelsior, estamos hoje no Papo Seminarista com a nossa querida irmã Najá. Ela contando as experiências aqui. E aqui estamos impactados, eu e Tailã. Tailã já falou aqui que é uma aula de missiologia. Aprendemos com a senhora o que não aprendemos na faculdade. A senhora realmente é uma mestra que está nos ensinando bastante hoje. E agradeço muito a presença da senhora aqui. Irmã, mas o que impactou meu coração? A senhora correndo risco de vida. A senhora vindo aquela realidade difícil. Acredito que a senhora também se deparou muito com a fome, com as pessoas. Hoje a gente tem tantas coisas e às vezes reclamamos porque a comida foi repetida, porque não está tão quente do modo como a gente queria. E a senhora se deparou com essa realidade dura. Ainda assim, a senhora tem vontade de voltar, quer voltar, tem coragem de voltar. Onde a senhora adquire tanta força assim? Na verdade, né? Acho que a nossa força vem de Deus mesmo, né? Hoje mesmo refletindo, pensando nessa que a gente nem chega assim, né? Mas digo assim, pensando na primeira leitura de hoje, diz assim, aquela árvore frondosa que fica, né? Que se constitui, ela sempre sendo enraigada, está sempre sendo, até para dar folhas verdes, até mesmo para servir para remédio e tudo. Então, a gente se coloca nessa dimensão, né? De estar perto de Deus. Então, Ele é que nos alimenta, Ele que nos lança para frente. Ele que chamou, né? E Ele não... A gente não tem a menor dúvida de que é Ele que está nos dando esse apoio, nos segurando, né? E uma coisa que transparece muito nas falas da senhora também é o amor, né?
Eu me recordei agora daquele versículo da primeira carta de São João. O amor lança fora o temor, né? Então, eu acho, me atrevendo a responder também pela senhora, eu acho que o que permite a senhora fazer tudo isso, com um sorriso no rosto, com alegria, sendo essa peregrina e testemunha da esperança, é o amor. O amor que possibilita que a senhora encare esses desafios sem se lamentar, sem se, enfim, sem se colocar para baixo, mas continuar com entusiasmo e com garra, né? Desde já a gente também, nós como seminaristas, como evangelizadores também, agradecemos essa oportunidade de ter a senhora entre nós, de ter diante de nós esse testemunho vivo de alguém que se lança e oferta a sua vida pelo reino de Deus. Vocação rica. Ah, estou encantado. Irmã, a senhora também não fez apenas missão lá no Haiti, mas também a senhora fez muitas missões aqui no Brasil, no norte do país. Acredito que a senhora tem uma rica experiência. Qual a diferença de uma missão aqui no norte para uma missão fora? Quais são os desafios em que a senhora enfrentou aqui? Olha, cada coisa tem sua particularidade. A missão no Amazonas, na zona ribeirinha, onde nós ficamos 5 anos, também tem o desafio, por exemplo, para ir para a capital, você pega ou um ligeirinho de meia hora, ou você pega um barco de 2 horas. O ligeirinho um ônibus? Não, ligeirinho é um barco. Um barco. Um barco no Rio Negro, né? E você, por exemplo, eu não sei nadar, eu dizia assim, todo dia, você sabe nadar? Não, vou me tornar comida de peixe. Todo dia eu dizia. Por exemplo, um dia estava um raio lá, não sei o que lá, a barquinha chamada rabeta, aquela que puxa essa cordinha, faltou gasolina, ficou rodando lá, e meu senhor, pelo amor de Deus, né? E a gente tinha que ficar lá, né, em meio a raios e tudo. Mas eu digo assim, ter seus desafios quando no tempo da seca é muito difícil para todas as pessoas, né? Porque as pessoas não têm como chegar à capital para pegar alimentação. Parece que é fácil, mas não é fácil não. Né? Você andar quilômetros para comprar as coisas, tudo se torna muito mais caro, porque para pegar as coisas na capital para trazer para as regiões ribeirinhas, tudo muito mais difícil, né? Mas eu digo assim, a gente, do ponto de vista que é o Senhor que nos manda, né? Ele que está lá, a gente não está sozinha, não estamos sós, né? Então, a gente conseguiu agregar as comunidades, formar comunidades, tanto assim que as comunidades hoje eu fico encantada com os resultados daquilo que a gente trabalhou lá, as mulheres, as comunidades. Também foi festa de São José lá, elas fazem uma festa maravilhosa. E, assim, mas eu digo assim, era muito, muito desafio, né? E elas todo dia perguntam quando é que a gente vai voltar, porque a gente conseguia, porque as comunidades onde nós estávamos eram comunidades que estavam isoladas, né? Em que nem a arquidiocese tinha conhecimento daquelas... Tinha, mas não tinha essa comunicação para alimentar as comunidades. E nós conseguimos fazer esse link entre a arquidiocese e as comunidades, torná-las visíveis, do ponto de vista que lá existe. Tanto assim que quando teve o Sínodo da Amazônia, nós íamos lá nas comunidades distantes para fazer aqueles questionamentos do pessoal perguntava. A igreja nunca se preocupou, agora está se lembrando de mim, né? Então, essa ponte, esse olhar, essa aproximação, fazia com que a gente pudesse fazer as coisas. Agora, é isso. E lá na Amazônia a senhora vivia também entre eles? Compartilhava do dia a dia? Não dá para ficar não tem como, não dá, né? para ficar longe, diferente, não, né? Comer o que eles comem, né? Quando não tem nada, né? Inclusive o pessoal, ela comeu peixe com farinha. Você só tem para comer peixe com farinha, ela comeu o quê? Né? Também a gente conseguiu fazer alguns convênios de Mesa Brasil, né? Para poder levar algumas coisas para lá, porque realmente não é fácil, não, né? Manaus tem aquela área maravilhosa que vai estrangeiro e tudo, mas tem realmente muito difícil. É interessante que o missionário não é aquele que vai, mas vai ter uma vida boa, protegido. Não, o missionário é aquele que entra também na perspectiva de vida do povo ali, na perspectiva local. Isso é interessante. Se é farinha que tem para comer, vamos comer farinha Peixe com farinha. Peixe com farinha. E olha que eu tenho a dificuldade de comer peixe. Você gosta, Leila? Também não. É um desafio, viu? Mas a gente também come peixe com farinha se tiver peixe com farinha. A missão é isso. O Padre Lorival, ele nos ensinava, foi o nosso primeiro formador. E ele ensinou que a missão é isso. No dia que tiver muita comida aqui, comam.
mas também no dia que tiver só um punhado de farinha ali, aquele peixezinho, é aquilo que Deus nos enviou e aquilo que nós vamos dar graças e se alimentar da melhor forma possível. A minha missão é paulina, né? Na igreja, eu mesmo, como cristã, sou paulina, não sou petrina. Petrina são vocês. Né? Não sou paulina, porque, Paulo, assim, eu me faço tudo com todos para ganhar todos para Jesus Cristo. Então, se tiver comida, eu estou bem, estou mal, né? Isso é que é importante. Né? Verdade. Tailan, o podcast hoje, sua primeira experiência foi impactante. Impactante, Você verdade. tem um pé quente, viu? Eu tô feliz da vida. Tá vendo? Já estamos chegando ao final do nosso podcast. Essa é a parte. Mas se você quer a parte 2, antes da irmã viajar, deixe muito comentário aí, comenta bastante. Queremos novamente irmã Najá aqui no Papo com Seminarista, porque tem muita conversa ainda que eu acredito que tem aí. A irmã também tem uma participação imensa nas vocações do nosso seminário hoje lá, com a equipe formativa. Mas fale, Tailan. Agora, irmã, nos encaminhando, infelizmente, para o final do nosso encontro hoje, nós queríamos que a senhora deixasse uma mensagem de esperança, olhando para aquela câmera ali, uma mensagem de esperança para motivar também essas pessoas que sentem no coração não apenas a inclinação à vida religiosa, mas também o desejo de serem missionários, de se lançarem. Talvez não seja para o Benin, nem para o Haiti, nem para o Amazonas, mas mesmo que ainda seja na sua própria realidade paroquial, enfim, né, de diocese, mas que tenha esse impulso dentro de si, que também elas possam, motivadas pelo testemunho da senhora, se lançarem. Então, na verdade, muito obrigada a vocês, né? Karl Rahner diz que a pessoa humana é rica de possibilidades, né? E Deus nos chama para grandes coisas, Deus nos chamou para pequenas coisas, né? Uma outra coisa também que eu gosto muito de dizer é que, de tantas dificuldades que acontecem, nós não devemos desanimar no chamado que Deus nos faz, né? Nós devemos florescer onde Deus nos planta, quer seja na vida religiosa, porque também tem missionários leigos muito bons, né? Quer seja na vida religiosa, na vida sacerdotal, na vida missionária, na vida leiga, matrimonial, familiar, na vida profissional. Deus nos chama para grandes coisas. E, em meio a tantas dificuldades que nós temos, a gente tem que lembrar que, se vem desânimo, preocupação, nós somos animados pelo Espírito, né? Então, nós temos essa preocupação de nos deixar animar por Ele. Está difícil, tá, mas nós não estamos sós, né? Então, pensando em tudo isso, lembrar que nós somos animados pela Trindade e nos deixar envolver nessa Trindade, nessa caminhada que não é fácil, mas que também somos chamados a caminhar como um peregrino da esperança, porque, primeiramente, abriu o caminho o Senhor Jesus para nós, né? Amém. Ele é o primeiro peregrino. Amém, irmã. Muito obrigado. Foi uma maravilha. Muito obrigado, irmã. Foi um grande prazer, viu? E olha que a irmã tem uma agenda super corrida. Mas para você que nos acompanhou, este foi mais um Papo com Seminarista. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima tarde. E olhe, o Papo com Seminarista agora começa mais cedo, às 13 horas. Então, nos acompanhe todos os dias, todas as semanas. Fiquem sempre conosco. Queria mandar um abraço todo especial a Matheus, o nosso produtor que está ali atrás da câmera. Tudo isso só foi possível através dele. Também mandar um abraço todo especial para Sara Gomes, nossa jornalista que nos ajuda aqui neste projeto. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma ótima tarde. Forte abraço a todos.